Treinamento Global Free. Cadastros. Após nós instalarmos o sistema, revisarmos as configurações, é importante que a gente revise todos os cadastros. No campo de cadastros, nós temos então cadastro de cliente, familiar, profissões, idioma cliente, característica, cor, raça, empresa, atividades de empresa disponível. Todos os cadastros seguem um padrão. Nós devemos então, na tela de cima, nós pesquisamos o que desejamos e embaixo a gente gerencia, nós trabalhamos efetivamente. Vamos fazer um novo cadastro então de paciente. Nós vamos então colocar o nome dos campos, somente obrigatório é o nome. O sistema tem vários campos, mas eles não são obrigatórios. Nós também temos como fazer a captura de foto, tanto por webcam quanto por arquivo. Como eu mencionei, todos os cadastros seguem o mesmo padrão, sendo os dados através de abas. Ainda no cadastro, nós temos também o cadastro de convênios e procedimentos. Antes de falarmos de convênios, vamos falar de procedimentos. É importante que seja cadastrado no sistema todos os procedimentos que a clínica ou consultório trabalha, todos realizados. Clicando em procedimento, nós temos então como alterar um cadastrado, tem 3 procedimentos que já vêm como padrão e o precificação zero. Precificação zero significa que poderá ser posto na mão, colocado no ato do lançamento do procedimento, ou então o cadastro de um novo procedimento. Você vai dizer o nome do novo procedimento, a unidade, geralmente, categoria, se é um produto ou serviço, a qual grupo esse procedimento pertence e o preço de venda, quanto é cobrado do paciente. Aqui normalmente nós colocamos o valor de particular. Após ser dito qual é o procedimento, o valor e os dados, nós devemos dizer aonde ele é comercializado. O sistema possibilita a clínica ou consultório ter vários pontos de venda, vários itens que podem ser gerenciados com a visão de ponto de venda ou então com a visão de especialidade. Por exemplo, no caso de um dentista, ele quer saber qual foi o faturamento de orto separado do faturamento de clínica geral. Isso pode ser gerado então 2 PDVs, um chamado orto e um chamado clínica geral, e o que é procedimento de orto deve ser vinculado a orto, o que é procedimento geral deve ser vinculado ao clínica geral. Medicina, mesma coisa. Outras especialidades também funcionam dessa forma. Após nós indicarmos aonde esse procedimento deve ser lançado, nós clicamos em adicionar, salvar e depois salvar novamente. A partir desse momento, o procedimento está cadastrado. Uma coisa que pode ajudar nos lançamentos é criar padrões. Então, aqui no código nós poderíamos dizer que a consulta é o procedimento número 100. Na hora do lançamento, só pelo número a gente vai poder fazer o lançamento. Então, nós salvaremos. Após cadastrado todos os procedimentos, nós devemos então criar os convênios. Lembrando, os procedimentos vêm antes dos convênios. Por quê? São com os procedimentos cadastrados que nós vamos dizer na tarifa dos convênios qual procedimento aquele convênio cobre e quanto nós faturamos através desse convênio. Quando nós temos convênio que trabalha com coparticipação, ou seja, o paciente paga um tanto e o outro tanto dessa fatura vem através do convênio no período posterior, nós devemos então clicar nesse flag, desmarcar e remarcá-lo e indicar qual é o valor que deve ser recebido pelo paciente e indicar também o valor a ser recebido pelo convênio. Isso, o sistema na hora do lançamento da cobrança, ele vai reconhecer o que é parte do paciente e o que é parte do convênio, fazendo com que a secretária saiba exatamente o que deve ser cobrado. Como nós mencionamos antes, todos os cadastros seguem um padrão por aba e deve ser preenchido o máximo possível. Lembrando que poucos dados são obrigatórios, no caso do convênio somente o nome fantasia. Ainda em cadastro, nós temos o cadastro de profissionais /médico. Os profissionais médicos, dentistas, psicólogos que usarem o sistema podem alterar o horário padrão da agenda. A agenda vem com
um horário pré-definido pela Global Soluções, mas esses horários podem então ser limpos e refeitos. Os intervalos podem ser da forma que o cliente quiser, ou seja, intervalos de 15 em 15 minutos, 30 em 30 minutos, intervalos de 1 hora, 10 minutos, 45, etc. Também nós podemos ter dias sem atividades, nós podemos ter períodos sem atividades. Então o profissional trabalha somente das 2 da tarde às 4 da tarde. Isso nós poderemos configurar nos horários dinâmicos. Nos cadastros, nós temos o cadastro de profissionais/médicos. Esse cadastro deve estar extremamente bem feito, porque são as informações do profissional que vão gerar os recibos, os relatórios a serem dados, em alguns casos, para o paciente ou administrados internamente. Se não for colocado o CRM, se não for colocado o CRO, se não for colocado o código, a abreviação do conselho ou o CPF, esses dados não vão sair dentro do recibo. Automaticamente, o paciente não terá como fazer a declaração de imposto de renda. Dentro do cadastro, nós temos o cadastro de usuários. É aqui que nós vamos alterar as senhas padrões dos usuários que foram previamente cadastrados durante a instalação do sistema. Alterando um usuário, nós podemos alterar nomes, alterar senha, colocar mais dados para esses usuários e em permissões nós podemos delimitar até onde esse usuário vai chegar dentro do sistema, tirando funções ou colocando novas funções, simplesmente clicando sobre o item ou tirando o item. Após todo o procedimento, nós devemos salvá-los. O cadastro de feriado já vem com algumas informações, mas deve sempre ser complementado. Dentro dos cadastros, nós também temos os cadastros acessórios. Esses cadastros vão alterar algumas funções da agenda, como por exemplo, o tipo de consulta, que já vem alguns cadastrados pela Global Soluções, mas que podem ser alterados a qualquer momento. Por exemplo, nós temos o tipo de consulta, primeira consulta, cirurgia, retorno, entrega de exames e depois o sistema vai apresentar, conforme for feita essa ordem, o sistema vai apresentar relatórios estatísticos dos motivos pelo qual os pacientes vêm até a clínica ou consultório. O profissional vai conseguir visualizar quantas entregas de exame nós tivemos, quantas consultas de retorno nós tivemos, quantas primeiras consultas nós tivemos e assim por diante.